Fala pessoal, eu vou falar aqui sobre a minha dissertação aqui, que eu terminei na PUC de Minas, Filosofia do Direito. Eu falei sobre o IRDR e Luhmann e Dworkin, mas aí eu vou falar aqui, aproveitar que eu fiz um belo resumo de Dworkin. Então eu vou passar para vocês isso aí, certo? A parte do IRDR eu vou pular. Vamos falar aqui de Dworkin. Ele foi um filósofo americano, professor catedrático, notadamente em Oxford, onde ele sucedeu Hart. E aí ele teve uma tretazinha com Hart. Seus principais livros são Levando os Direitos a Sério, O Império do Direito, Justiça em Toga, Justiça para Porco Espinho, né? Esses quatro eu diria. Mas assim, vamos agora falar da teoria dele. O negócio é o seguinte, ó. Ele sucedeu Hart, Herbert Hart, em Oxford e travou um interessante pelo seguinte motivo. Para Hart, existem dois tipos de normas: as normas primárias e as secundárias, sendo as primeiras fixadoras de poder, atribuição e competência. E para Hart, a regra de reconhecimento é a aceitação. Não, vamos pular isso aqui, porque isso aqui eu estava falando de Hart. Vamos direto para Dworkin. É o seguinte. É nesse contexto que entra Dworkin. Olha só, a diferença fundamental de Dworkin para Hart é que Hart disse o seguinte: o direito é baseado em uma linguagem aberta e os juízes podem, então, valer-se da discricionariedade para preencher o ordenamento, certo? Foi isso que disse Hart. Em razão da linguagem aberta, o juiz ele pode ser discricionário. Aí Dworkin entrou e disse que isso era um absurdo. Ele disse que isso era um absurdo, que conduzia à arbitrariedade. Cada juiz julgar de acordo com a sua própria, sei lá, cabecinha, entendeu? De forma discricionária para preencher. Então Dworkin, ele diz que existe uma resposta certa para cada caso, a ser perquirida em cada caso pelo juiz Hércules, que deve ter coerência para dar ao direito integridade. Então perceba que coerência é um papel do juiz, do intérprete do direito, mas a integridade é um adjetivo do direito. Então o juiz ele escreve um romance em cadeia baseado na totalidade dos princípios, na comunidade dos princípios, certo? Então, Dworkin ele usa os princípios, mas de forma coerente, para manter uma grande para manter a integridade do direito, né? Na verdade, o ordenamento jurídico coeso, né? Que a gente estuda isso na hermenêutica como interpretação sistemática, de certa forma. Então, a coerência é o meio e a integridade é o fim. A coerência é responsável para que haja integridade no direito. É basicamente isso. Eu acho que aqui eu consigo resumir basicamente tudo da teoria do Dworkin. Por incrível que pareça, é apenas isso. É o que eu aprendi na pós inteira, entendeu? Pós-filosofia e direito na PUC. Eu li, fiz meu trabalho sobre isso e acho que você sabendo isso, você está bem. Então, quais são os conceitos fundamentais? Vamos revisitar. É porque eu fiz um belo resumo, mas olha só. Quais são os conceitos fundamentais? Primeiro, existe uma resposta certa. Dworkin ele acredita na tese da resposta certa. Para os casos difíceis, obviamente. Né? Os casos difíceis, que são esses que o Hart autorizaria uma discricionariedade, Dworkin considera isso absurdo porque existe uma resposta certa.
E essa resposta certa é baseada na comunidade dos princípios, pelo juiz Hércules. O que é o juiz Hércules? É um juiz que entende muito de direito, mas também está ligado à problemática social, filosófica e tal. Então é um juiz completo, perfeito. E ele tem que ser coerente com o passado. Só que olha só que interessante, ele não é vinculado 100% ao passado, porque ele deve se ater também às demandas sociais para o futuro na construção desse romance em cadeia. E existe outra palavra interessante, chave, que é a melhor hipótese estética. Então, o romance em cadeia, o juiz ele pega o que existe no passado, as decisões do passado, mas ele não está vinculado ao passado, pois ele definitivamente é uma referência, mas ele vai pegar a melhor hipótese estética e essa vai ser a resposta certa naquele caso concreto. Entendeu? É mais ou menos isso. A ideia do Orkin. E ele se baseia notadamente no princípio da justiça e da igualdade, quando ele faz essa comunidade dos princípios que fundamentam a sua teoria, certo? Então, isso é o que eu tenho a dizer de uma forma mais convencional sobre ele. Agora eu vou filosofar efetivamente, porque eu não gosto de Dworkin, certo? Eu acho que Dworkin, ele é o cara que fundamenta o ativismo no Brasil, principalmente. Né? O Lênio Streck, no livro Verdade e Método, se eu não me engano, Verdade e Consenso, ele fala que o ativismo americano, ele chama de ativismo americano, certo? E critica isso. Por quê? Porque Dworkin ele diz que ele vai combater a discricionariedade que Hart autorizava, em razão da textura aberta da linguagem jurídica. Dworkin vai combater isso como? Com os princípios, mas os princípios é o que os juristas do STF hoje, Barroso, usam para violar a lei, entendeu? Então, ele propõe fechar o ordenamento jurídico usando os princípios, mantendo uma certa coerência e integridade. Já o que a gente vê na prática é os ministros usando os princípios para estuprar a lei, entendeu como é que é? Então, Dworkin criou essa teoria e ela deixa muito aberto para o pessoal do STF, ao invés de fechar, mantendo coerência e integridade, eles vão estuprar a lei, entendeu? Veja que coisa fantástica, né? Assim, então, o nosso ordenamento jurídico, a filosofia jurídica é baseada basicamente nisso. Então, o ativismo está calcado em Dworkin, que é basicamente o principal jurista daqui dos Estados Unidos e do Brasil, porque todos se baseiam nele. Todo o nosso direito constitucional é baseado nisso. O neoconstitucionalismo, notadamente, entendeu? Então isso é terrível, né? Porque o ativismo ele está baseado nisso, nessa jogada. O professor Olavo de Carvalho falou nisso recentemente em um vídeo que eu recomendo. Olavo de Carvalho sobre Dworkin. Pode procurar que ele fala exatamente isso e ele tem razão. O velho tem razão. Era isso. Um abraço.